temos a presença do professor Emerson Ávila, falando um pouco mais sobre a coordenação técnica no futebol de base. Lembrando que essa aula teria sido do professor Fred, mas que por motivos técnicos nós não conseguimos a gravação daquela aula, então nós estamos repondo a aula com a presença do professor Emerson Ávila, ex-coordenador técnico da base do Cruzeiro, com passagens pela seleção, e esse é só um paliativo do que ele vai falar e mostrar do grande conhecimento que ele tem. Lembrando a vocês que a atividade desta aula, que pertence a esse módulo, ela está cadastrada na aula do professor Fred, então quem já fez não precisa fazer novamente, e quem não fez, faça. Lembrando também que a aula de hoje contará para a próxima semana, para o ranking da próxima semana. Então, a aula de hoje, terça-feira, do professor Emerson Ávila, e a aula do professor Michael Padilha na quinta, contará para a próxima semana da nossa Taça FI. Como a atividade já está cadastrada, então não teremos aquele 5 minutinhos de atraso para liberar a atividade, pois ela já está liberada há algum tempo. E lembrando também que as perguntas que não forem possíveis de serem sanadas, as dúvidas sanadas nesta aula, estaremos cadastrando também no fórum sobre essa aula especificamente. Boa noite, professor Emerson. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder falar com vocês, poder participar do curso de futebol interativo, uma honra muito grande. Espero poder, nesse tempo aí de 1 hora e alguma coisa, podemos bater um papo interessante sobre futebol de base, mais especificamente sobre o papel do coordenador técnico no futebol de base. Então é isso. Vamos dar início à nossa aula. Tá vendo os slides, professor? Perfeitamente, pode começar, né? Isso. Pessoal, vamos lá. É a minha primeira experiência com uma aula online, então sei que pode haver algum percalço em relação ao computador, à internet, enfim, vamos tentar fazer o melhor possível aí para que vocês tenham um bom entendimento do que eu gostaria de passar para vocês. Lembrando que eu prefiro muito que vocês perguntem durante a apresentação de cada slide. Acho melhor essa dinâmica do que a gente terminar toda a apresentação e no final vocês virem com as perguntas e às vezes a gente fugir um pouco daquilo que já foi falado. Tá bom? Bom, vamos lá. Pode passar aí, professor. Vou tentar fazer uma apresentação rápida aí do currículo para vocês, porque isso também é a nossa apresentação. Né? Mas vamos lá, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em treinamento esportivo, também pela mesma instituição. Completei licença A pela CBF Academy há 3 anos atrás. E há bastante tempo sou instrutor da licença B dos cursos da CBF. Né? O meu primeiro trabalho com futebol foi na Associação Esportiva Santa Teresa, um clube bem pequeno aqui de Belo Horizonte, já foi grande, já foi maior, já foi talvez a 4ª força da cidade, do Cruzeiro Atlético de América. E ainda estava na faculdade quando surgiu o convite para trabalhar nessa equipe como preparador físico da categoria sub-15.
Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum da área de preparação física, mas resolvi aceitar o desafio porque entendi que era uma oportunidade de entrar no futebol. A minha vontade sempre foi de ser técnico de futebol. Eu entrei na escola de educação física com esse intuito, ser técnico de futebol, mas entrar diretamente na função de treinador não é muito fácil, né? Então esse foi um caminho bom, foi uma escola sensacional para mim, aprendi bastante coisa no Santa Teresa, guardo com carinho os tempos que eu passei lá. E o contato com pessoas do Santa Teresa abriu uma grande porta para mim, uma empresa a qual eu trabalhei 20 anos, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Comecei no Cruzeiro três anos depois do Santa Teresa, e no Cruzeiro foram no total 20 anos de trabalho, desde a categoria de sub-15, passando por todas elas, até chegar ao futebol profissional, onde fui treinador em alguns momentos. Mas o Cruzeiro, para mim, sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado enorme, foi um laboratório, foi uma das primeiras experiências como treinador de base, eu quis colocar em prática as minhas ideias, aquilo que eu acreditava que era certo. E é claro, evidente, que a gente comete muitos erros e acertos, e todos vocês que almejam estar no futebol um dia, de uma maneira prática, trabalhando, vão cometer os seus erros e acertos, mas graças a Deus os acertos multiplicam antes dos erros, né? E as conquistas foram muitas, as revelações de atletas também foram um grande número, até que em 2007, depois de eu estar no futebol profissional do Cruzeiro, como auxiliar do clube, recebi meu primeiro convite para ir para uma equipe profissional, que era o Ipatinga, uma equipe que estava na Série B do Brasileiro naquele momento, e numa situação difícil na tabela, mas a minha chegada lá foi muito interessante, porque os atletas compraram ideias do meu treinador, com ideias novas, e a equipe teve um êxito fenomenal na competição. Nós conseguimos nos sagrar vice-campeões brasileiros em 2007 e conseguimos o acesso à Série A do brasileiro, né? No ano seguinte, eu me transferi para o Grêmio Barueri, e também era uma equipe que estava na Série B do brasileiro, uma equipe muito estruturada, onde a prefeitura da cidade bancava todas as despesas, investia muito no futebol, tínhamos uma equipe muito forte, fomos campeões paulistas do interior, do Barueri, e fizemos uma Série B muito boa, também mais em acesso à Série A do brasileiro. Eu recebi logo depois disso o convite para retornar ao Cruzeiro, dessa vez como auxiliar técnico, como coordenador técnico do profissional. Foi a minha primeira experiência como coordenador técnico de futebol, diretamente lá no profissional. E fiquei por ali mais 2 anos e novamente tive convite para sair do Cruzeiro, né, para ser treinador novamente. Eu fui, voltei ao Ipatinga, que também estava na Série B do brasileiro. Não foi uma experiência bacana, não foi legal. Tivemos muitos problemas e eu acabei saindo durante a competição. E surgiu o próximo desafio, que foi o Boa Vista do Rio de Janeiro, onde nós fizemos um campeonato carioca, um campeonato bem interessante, porque você passa a jogar com equipes grandes, um campeonato bem disputado, nível técnico muito bom. E após o Boa Vista, mais uma vez, recebi um novo convite para retornar ao Cruzeiro. Então, o estudo está aí no ator, foram 20 anos de estudo. E nesse retorno, eu voltei novamente como coordenador técnico da equipe, com funções bem definidas. E logo depois disso, durante esse período como coordenador técnico, eu recebi um convite para ser treinador da seleção sub-17 do Brasil. Foi um período muito interessante. Trabalhar dirigindo uma seleção brasileira é algo que mexe com qualquer profissional, é marcante. Foi um período muito interessante. Nós conseguimos um título sul-americano
com a seleção brasileira. E a participação durou aí 3 anos de estudo. Quando eu saí, eu tive um convite para continuar no futebol de base, dessa vez no equipe sub-20 do Corinthians. Isso foi em 2013, logo depois que eu saí da seleção, e fiquei pouco menos de um ano do Corinthians, uma experiência bem interessante. E ao final dessa temporada, novamente surgiu um convite para o futebol profissional novamente. E dessa vez uma experiência muito diferente. Eu passei para o futebol gaúcho, onde nunca havia trabalhado, até então só na região sudeste. E uma experiência interessante, na trabalho com características bem peculiares ao gaúcho. E foi essa a minha experiência como treinador, como coordenador. E após o Campeonato Gaúcho desse ano, 2014, novamente eu retornei ao Cruzeiro. Até onde fiquei há 2 meses atrás, como treinador do Sub-20 e depois como coordenador técnico da base do Cruzeiro. Bom, essa é uma rápida apresentação aí de onde eu passei, né, as experiências como coordenador técnico que limitaram ao Cruzeiro. Mas eu acho que todo treinador de futebol carrega muito da função do coordenador, porque em vários locais que você trabalha, a estrutura não comporta, às vezes, profissionais de todas as áreas, e você acaba tendo que fazer funções diferentes, inclusive a função parte da função do coordenador técnico. Né? Na base do Cruzeiro, o trabalho foi interessante, foi um trabalho muito produtivo, à frente de 6 categorias, né, desde o sub-12, passando pelo 13, 14, 15, 17 e 20. Eram 6 categorias e em todas elas eu tinha um contato muito próximo com toda a comissão técnica, com a direção do clube, com os atletas. Então era um trabalho que envolvia diversos setores do clube, principalmente dentro dos atletas, que é o ponto principal. A gente tinha como objetivo a evolução deles para que eles pudessem desenvolver aspectos técnicos, físicos, táticos, emocionais, para galgar passos mais elevados e buscar o futebol profissional. Bom, pode seguir aí, professor. Bom, qual é o grande objetivo do futebol de base, né? É você transformar, né? Transformar a palavra mais própria, garotos como aquele que está ali na foto, com o repertório motor nos dias de hoje na atualidade, bem limitados ao que era fornecido, né, produzido antigamente, o lazer principal do futebol. E hoje você não tem somente o futebol como uma opção de lazer para as crianças, né? Inclusive a maior parte delas procura o telefone, o iPad, videogame, e isso acabou tornando crianças que chegam ao clube, jovens e adolescentes, com um repertório motor bem limitado, para que sejam transformados em figuras exponenciais como essas que estão aí ao lado. Na verdade, o intuito de quem trabalha com base é formar craques como esses aí. Mas toda empresa, todo clube vai ficar muito satisfeito se, ao final do processo de formação de um atleta, você conseguir um retorno como esses aí ao lado. São jogadores que produziram muito dentro de campo e também, com certeza, encheram os cofres de todos esses clubes nos quais eles foram formados. Esse é um desafio grande para quem trabalha com futebol, um desafio difícil. E o papel do coordenador técnico ele tem algumas funções, tem algumas funções bem específicas, vocês vão ver agora no próximo slide. Procurei colocar as funções bem detalhadas e separadas. Eu acredito que uma função muito importante
você estruturar e controlar a metodologia de trabalho dentro dos clubes. Muitos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro, não possuem um caderno técnico, não possuem uma metodologia. Então, já entra aí o primeiro trabalho do coordenador técnico do futebol de base, que é produzir esse material para que o clube tenha um norte, né? Tenha uma diretriz a seguir, que é esse caderno orientador. No Cruzeiro, a gente chamava isso de DOC, né? Documento Orientador de Conteúdo, no qual regia toda a nossa metodologia, nossa filosofia de trabalho, onde todos os treinadores, os preparadores físicos se baseavam para planejar e elaborar o seu trabalho. Que essa é uma função importante. A segunda função seria controlar, né, o rendimento individual e coletivo dos atletas em formação. E quando eu falo em controlar o rendimento individual, é algo bem específico mesmo de cada atleta, você acompanhando de perto o desempenho em todas as áreas de cada um dos jogadores. E quando nós falamos em desempenho coletivo, se trata no desempenho das equipes, né? O que as equipes podem produzir, o que esse atleta individualmente pode produzir na coletividade do seu time, da sua equipe de formação. Né? O terceiro item seria a melhoria permanente dos processos que conduzem ao alto rendimento esportivo. E essa melhoria permanente dos processos que conduzem a esse alto rendimento passa muito por um feedback, né, diário, constante, que o coordenador técnico passa para todos os membros da comissão técnica em relação ao planejamento, em relação à sessão de treino, em relação ao desenvolvimento do atleta dentro daquela sessão de treino, para que o próximo treino, a próxima sessão, seja bem elaborada e possa atender melhor as expectativas de cada um dos seus atletas. O quarto item seria interligar as categorias e setores do departamento. Né? Interligar as categorias nada mais é que você fazer a conexão, né, de sub-12 com o 13, 13 com o 14, 14 com o 15, onde muitas vezes isso não é visto nos clubes. Né? O trabalho às vezes é feito separadamente. O trabalho do sub-12 independente do sub-13, que não tem conexão nenhuma com o sub-14, e aí você acaba perdendo todo um processo metodológico, um processo que acontece espontaneamente, mas dentro de parâmetros que são estabelecidos para cada categoria. Cada categoria deve ter o seu conteúdo, né, sua grade curricular, seus assuntos a serem tratados no treinamento. E isso precisa passar de fase para fase. Eu tenho falado muito quando vou tocar nesse assunto, que hoje a gente vê clubes trabalhando em equipes e não em jogadores. Quando você trabalha em equipe, você esquece o alvo principal de cada clube, de cada processo de formação, que é o atleta, é o centro do trabalho de formação. Bom, o quinto item seria o controle de todo o processo de avaliação de atletas, de dispensa de atletas. Eu considero a dispensa, né, de atletas algo, ao mesmo tempo que triste, um momento triste, de você às vezes cortar o sonho do treinador, mas é algo muito importante no clube. E quando você retira um atleta do clube, você abre espaço para um outro que tenha de repente mais projeção, que tenha uma possibilidade maior de evoluir dentro do clube e alcançar objetivos concretos que nós desejamos na formação do atleta. Então, todo esse processo de entrada e saída de atletas dentro do clube, ele deve passar pela mão do coordenador técnico. Mesmo que o clube tenha uma equipe de observadores técnicos, e hoje praticamente todos os grandes clubes possuem 4, 5, 6 observadores técnicos, às vezes até mais, às vezes observadores técnicos que trabalham em outros estados.
Mas a chegada desse atleta no clube, ela tem que ser avalizada pelo coordenador técnico, assim como a dispensa também, porque o atleta esteve inserido no processo de formação do clube. A última função que eu coloco seria algo, talvez, que eu encaro que tenha acontecido o maior número de erros, né, dentro do futebol, que é a conexão do departamento de futebol profissional e do departamento de futebol de base. Isso que nós chamamos de transição, né, é algo de críticas, às vezes, de torcedores, da imprensa, que às vezes enxergam um investimento muito grande no futebol de base, mas não vê esses atletas aparecendo no futebol profissional. Em parte, por uma falta de filosofia do clube, uma falta de política do clube, de um mau aproveitamento desses atletas, mas principalmente por não haver esse elo que possa unir, né, os dois departamentos, o departamento de base e o departamento profissional. Eu acho que essa transição é algo que os clubes podem investir muito mais para que se consiga um aproveitamento maior dos atletas formados nas suas instituições. O futebol está cada vez mais caro, está cada vez mais difícil você contratar atletas de bom nível e nada melhor que você formá-los dentro da sua própria estrutura e saber que eles podem ser utilizados no profissional e conseguir uma valorização que vai trazer um retorno muito positivo. Bom, pode passar aí, professor. Considero duas habilidades muito importantes para o atleta coordenador técnico. Né? Uma que todo mundo acha que sabe, né, que é o conhecimento técnico sobre futebol, e a segunda que é a gestão de pessoas. Né? A lidar com pessoas não é fácil, é muito difícil. E esses dois pontos são a chave do sucesso do trabalho do coordenador técnico. Quando nós falamos de conhecimento técnico sobre futebol, a gente entende algo bem específico, algo bem... Parou aí, professor? Pode continuar, professor. Então vamos seguir. Desculpa aí, pessoal. Como eu falei no começo, né? Online tem algumas coisas boas, mas tem outras que às vezes nós temos que aceitar e seguir em frente. Pode seguir? Pode sim. Pode seguir, né? Porque eu estou sem o retorno aqui. O áudio é só porque fica melhor assim para a transmissão, professor. Então tá bom, ok. Seguimos então. Então eu considero que essas duas habilidades elas devem seguir a vida do coordenador técnico, são coisas de fundamental importância no seu trabalho. Pode passar para o próximo slide aí, por favor, professor. Esse cartoon aí mostra algo bem interessante, né? Nisso que eu acabei de falar agora, né? O conhecimento, às vezes, ele é... Acredita-se, né, que todo mundo entende alguma coisa sobre um determinado assunto, né? A opinião, às vezes, das pessoas, ela pode ser bem diferente sobre um mesmo tema, mesmo que esse tema seja o futebol. Quando se fala em formação de jogadores, às vezes o mesmo atleta que eu posso achar que tenha um bom nível técnico, que tenha uma condição de projeção, de prospecção dentro do clube, uma pessoa talvez com um nível de conhecimento bom pode entender pode ter uma ideia diferente da minha, né? Então a gente deve
respeitar muito o que as pessoas pensam, mas devemos sempre colocar as nossas ideias, independente de como elas serão recebidas aí no meio técnico, né? E aí eu coloco uma pergunta, né? Foi essa pergunta que eu coloquei lá no Cruzeiro, quando eu cheguei para o cargo de coordenação, que às vezes pode parecer banal, pode ser algo muito fácil de se entender, mas não é, né? Que tipo de jogador o clube quer formar? Ah, quer formar um jogador bom. Talvez essa não seja a melhor resposta, né? O objetivo do clube é formar um jogador que tenha uma possibilidade de alcançar o mercado internacional, é um jogador que tenha uma conexão com a história do clube, com o DNA do clube, né? Pode seguir aí, professor, já que a gente pode fazer um paralelo aí com o próximo assunto, né? Porque tanto o jogador com que o clube quer formar, com o DNA desse clube, ele faz parte do processo de formação, desde a chegada do jogador, desde a avaliação do jogador, nós devemos ter em mente qual jogador nós queremos formar, com quais características nós queremos formar e trabalhar em cima dessas características. Né? Se o modelo do jogo da equipe profissional é um modelo em que se marca bloco alto, com pressão constante no adversário, necessita os jogadores com características para que isso seja feito. Então, estou dando um exemplo daquilo que nós buscamos de acordo com a história do clube, com a filosofia, com o que se preconiza no clube no qual nós trabalhamos. Né? Vamos seguir, professor? Isso é importante ficar muito claro para todo dirigente de futebol, para todo atleta de futebol, para todas as comissões técnicas, porque, na verdade, a visão das pessoas, a opinião das pessoas diverge muito no trabalho de base. Né? Eu entendo, assim, esse slide, para mim, é uma plena verdade, tem muita convicção nisso, né? Que na base você compete com o objetivo de treinar através daquela competição, de amadurecer o seu atleta, de criar nele mais condições através dessa competição para que ele evolua, que o treinamento, que o jogo possa fazer uma parte da formação do jogador. O profissional é diferente, para o ambiente profissional o resultado está sempre envolvido em qualquer que seja a situação, treina-se sempre com o objetivo de competir, então essa dicotomia aí, ela é importante estar bem clara no futebol de base para que a gente consiga, né, trabalhar sempre na base com objetivo definido, né, objetivos bem propostos para que a gente não misture aí, não troque as bolas aí na sequência do nosso trabalho. Podemos seguir em frente. Na parte de recursos humanos, que eu falei que é uma habilidade, né, habilidade de lidar com pessoas diferentes, né? É muito importante, porque quando você é coordenador técnico, você trabalha com 3 grupos de pessoas. Né? Em primeiro lugar, as comissões técnicas, talvez seja o alvo maior aí do seu trabalho, são pessoas que você vai estar intimamente ligado, você vai acompanhar todas as sessões de treinamento, e eu sempre procurei acompanhar ao máximo os treinos, mesmo que às vezes os treinos fossem em horários semelhantes. Eu procurava passar um pouco no treino, passar um pouco no outro, já ler qual que seria a atividade proposta pelo treinador para ter uma ideia do que seria feito em campo, para que eu conseguisse ter uma leitura boa daquela sessão de treinamento. Um outro grupo de pessoas que você vai lidar constantemente, é óbvio que são os atletas, que vão receber instruções, orientações dos seus treinadores, mas também podem e devem receber a opinião, a participação do coordenador técnico, porque, como ele está de fora do processo de execução da sessão de treino, ele consegue enxergar o treino e o desempenho desse atleta de uma maneira diferente da comissão técnica. Então, o papel do coordenador no contato diário com os atletas, ele é importante você
não só orientar sobre as questões do campo, mas também sobre as questões fora do campo, as questões escolares, a vida fora do centro de treinamento. Eu acho que tudo isso faz parte do papel do coordenador também, que entender que a maior parte desses atletas eles estão com a família distante, né? Eles moram nos centros de treinamento e a vida deles fica restrita àquele ambiente onde não tem a ação direta dos pais, os conselhos dos pais, o contato direto com os amigos. Então, é muito importante que você consiga participar dessa vida extracampo do atleta também. E um outro grupo de pessoas que necessitam uma habilidade muito grande para se lidar é a diretoria do seu clube, né? Eu acredito que o coordenador técnico ele deve respeitar muito a hierarquia do clube, deve respeitar muito quem está acima dele, quem dita as normas do clube, mas eu não acredito que ele deva se omitir e deixar de colocar suas ideias na mesa para que a direção entenda, enxergue aquilo que ele pretende fazer, quais são os seus objetivos, qual o seu projeto de formação, para que ele trabalhe de maneira muito próxima à diretoria, que ele possa estar intimamente ligado aos membros da diretoria, sem, contudo, mudar a sua maneira de pensar, porque a diretoria pensa diferente, né? Eu acho que é um trabalho conjunto, mas as opiniões elas podem ser diferentes, elas podem se divergir, desde que, no final, os objetivos do clube estejam acima de todos. Bom, seguimos em frente. Uma parte muito importante na questão da habilidade em relação à área humana, né, a área de recursos humanos, é a contratação de profissionais para trabalhar nas diferentes áreas do clube, né? O recrutamento desses profissionais ele é muito importante. Eu acredito que todo coordenador técnico deveria ser, né, quem define a contratação de profissionais. Eu recebi há pouco tempo atrás, via WhatsApp, um comunicado de um grande clube de futebol abrindo um processo seletivo para um determinado cargo. Eu achei aquilo muito interessante. Eu acho que se todos os clubes pudessem tomar atitudes como essa, eu acho que o nível de profissionais dentro do clube seria o melhor possível, porque quando você abre a oportunidade de receber pessoas dessa imensidão que é o nosso país, você acaba recebendo currículos variados, pessoas com experiências diferentes, convivências diferentes, e eu acho que você acaba tendo a oportunidade de escolher o melhor profissional para a sua empresa, né? Eu listei aí alguns profissionais que eu acho que é importante que o coordenador técnico participe desse recrutamento, dessa contratação. Sem dúvida nenhuma, a contratação do treinador, né, ela é de fundamental importância, e quando se contrata um treinador, nós temos que pensar muito que seja uma pessoa que saiba trabalhar com futebol de base. Às vezes você pensa num treinador, mas não pensa numa pessoa que vai participar do processo de formação de atletas. Vai ser uma pessoa que quer ganhar títulos, que quer vencer a qualquer custo e vai infringir algumas regras básicas de todo clube formador, né? Então, acho que o treinador ele é o cabeça da equipe, ele é a pessoa que direciona e dita as normas de toda a comissão técnica. E esse treinador, eu falo por experiência própria, ele deve estar muito próximo de você. Se puder estar abraçado com ele constantemente e estar podendo trocar ideias com ele, não só no ambiente de trabalho, mas também fora do clube, em relação ao planejamento, em relação às competições, em relação às sessões de treino, em relação aos atletas, em relação aos demais membros da comissão técnica, a aconselhá-lo em muitos casos. Eu acho que você pode participar com isso muito diretamente da formação desse treinador. Eu tenho certeza que eu contribuí muito
para que os nossos treinadores, né, lá do Cruzeiro pudessem evoluir dentro do trabalho, dentro da sua formação. E mesmo tendo saído do clube já há 2 meses, tenho contato com quase todos eles e eles sempre são muito gratos a todo o tempo que nós passamos juntos, e é uma troca também. Eles aprendem com os coordenadores também acabam aprendendo muito com os treinadores. Eu lembro quando eu era treinador ainda do Sub-20 do Cruzeiro, eu lembro que acabava a minha sessão de treino e às vezes o diretor na base, nem tinha um coordenador técnico, o diretor me chamava e falava coisas sobre a sessão de treino que eu às vezes nem estava esperando, coisas que eu não estava nem enxergando. Aquele diretor, muito mais voltado para a técnica, conseguia enxergar aquilo com clareza, e era assim, um feedback muito bom, no qual eu poderia utilizar na sequência e elaborar melhores sessões de treino, poderia estar mais atento a detalhes que às vezes ele poderia enxergar lá de fora e eu dentro do campo não conseguia enxergar, né? Um outro membro da comissão técnica que eu acho muito importante que faça parte da escolha do coordenador técnico é o preparador físico. O preparador físico hoje ele trabalha de uma maneira muito diferente do que trabalhava há anos anteriores, né? Hoje, praticamente, em clube quase nenhum do Brasil, você vai ver uma sessão única e exclusivamente de preparação física dentro do clube. O trabalho é muito interligado, muito conectado com o trabalho de campo do treinador. Então, essa relação entre os dois, técnico e preparador físico, ela é muito importante, ela é a chave para que a programação seja bem elaborada, o planejamento esteja de acordo com as necessidades do clube, dos atletas, e haja êxito nesse planejamento, nessa sessão de treino. Eu falo que hoje o preparador físico nos clubes, ele trabalha muito mais em relação à recuperação dos atletas, em relação à prevenção de lesões, e participa ativamente do treino como um segundo auxiliar técnico, ajudando em cada uma das sessões de treino, né? Já o auxiliar técnico, né, uma pessoa que eu julgo de vital importância naquilo que o treinador vai executar, nas suas interferências com os atletas, porque o auxiliar enxerga coisas que o treinador não vê. Eu sempre pedi aos auxiliares técnicos que pudessem contradizer os treinadores, que mostrassem a ideia do seu pensamento para eles, mesmo que essa ideia fosse contrária ao treinador, até mesmo porque se o auxiliar pensar exatamente igual ao treinador, em alguns casos nós não vamos ter nem necessidade de um auxiliar técnico no campo. Ele não é só uma pessoa que vai colocar cone e os pratinhos, né? Aqui em Minas a gente chama de prato, não sei como é que chama aí na sua cidade, né? Aquele disquinho, né? Ele não é só um colocador de prato, de cone dentro de campo, um distribuidor de colete, ele é uma pessoa que participa ativamente da sessão de treino, ele é o braço direito do treinador e as suas intervenções elas são muito importantes, não só no dia do jogo, mas também em todo o processo de elaboração dos treinos e na execução dos mesmos, né? Um outro membro de comissão no qual o coordenador precisa estar bastante atento é o treinador de goleiro. Hoje os clubes não trabalham mais com um chutador de bola no goleiro, e sim com uma pessoa que saiba como se joga hoje o goleiro moderno, o goleiro que está totalmente inserido no modelo de jogo moderno, no qual a sua participação, principalmente com os pés, ela é bem dinâmica hoje dentro do jogo, né? A bola passa no pé do goleiro com uma facilidade muito grande. Isso é visto em jogos de qualquer divisão, de qualquer categoria. O goleiro hoje assumiu um papel diferente. É claro, quando se fala na principal função do goleiro, é óbvio que é defender, né? É fechar o gol, é fazer as defesas, mas a sua ação hoje com os pés ela é extremamente importante e utilizável ao longo dos treinos e ao longo dos jogos. Hoje, né,
quase todos os clubes, principalmente os de base, os que trabalham a formação, trabalham com os analistas de desempenho. Eu recentemente entrevistei vários analistas, né, que almejavam um cargo de analista em uma das categorias do Cruzeiro, e a gente vê pessoas muito esclarecidas, muito inteligentes, principalmente no que diz respeito à área da informática. Mas eu acredito que todo analista de desempenho deveria ter um conhecimento técnico e tático muito grande para que a intervenção e a participação dele ao longo dos treinos e dos jogos ela pudesse ser de uma maneira muito mais qualitativa do que quantitativa. Eu acho que simplesmente passar números para o treinador hoje talvez não seja a principal necessidade, e sim passar imagens, passar ideias, passar comportamentos, passar posicionamentos do adversário e até mesmo de sua equipe. É essa que é a função básica do analista e é uma função muito importante dentro da comissão técnica. O outro componente importante da comissão técnica, e talvez até não só de uma categoria, a maior parte dos clubes tem um fisiologista que cuida de todas as categorias, é o fisiologista. Né? O fisiologista hoje ele participa muito mais do controle do treinamento, daquilo que é executado entre técnico, preparador físico e auxiliar junto com seus atletas nas sessões de treino, mas esse controle ele é feito às vezes até em tempo real pelo fisiologista, e é muito importante que se tenha a dose certa, né, a medida certa de volume, intensidade, daquilo que se pretende que seja executado em cada atividade dentro do treino. Por isso, o papel do fisiologista hoje na base ele é de vital importância para que o êxito aconteça no processo de formação. E por último, né, mas também de vital importância, é o trabalho do observador técnico. Talvez não esteja tão ligado à comissão técnica em si, mas como eu falei anteriormente, que era uma das funções do coordenador técnico, participar desse processo de avaliação, de chegada do atleta no clube e também de saída. Então, o contato dele com os observadores técnicos ele é muito importante. As carências de cada categoria, as necessidades pontuais para cada grupo. É importante que o coordenador técnico esteja em conexão com seus observadores para que eles saibam o que cada categoria precisa, necessita de atletas em suas determinadas posições. Então, pessoal, esse grupo de profissionais aí é o que eu considero que esteja debaixo das asas do coordenador técnico, vamos dizer assim. Né? É óbvio que várias outras áreas do trabalho de base elas estão diretamente ligadas ao trabalho, mas eu acho que a ação maior do coordenador técnico está sobre esse pessoal que está listado aí. Eu acho que sobre esse grupo de pessoas, a ação dele é mais direta, como mostra o próximo slide, né? Onde nós colocamos como um processo, né? Que está logo depois da seta azul, o processo como sendo o planejamento, como sendo a execução e a elaboração da sessão de treino. Esse processo ele é trabalhado pela comissão técnica, né, de cada categoria. O resultado vem logo em seguida, e não confunda resultado como placar de jogo, e sim como avaliação da performance, como eu falei anteriormente, individual e coletiva, para que depois entre o comportamento do coordenador, a sua participação, para que esse ciclo continue com a intervenção direta do coordenador. Como eu falei, o coordenador, dentro de uma escala hierárquica, aí, ele está acima de todos os membros da comissão técnica, como citado no slide anterior. Então, essa participação dele direta sobre esse ciclo de trabalho ela é de vital importância para que o sucesso aconteça dentro de cada uma das categorias, dentro do processo como um todo, de formação dos jogadores. Né? Tá colocada de lado ali a motivação, que eu acho que muitas vezes a motivação não pode estar ligada à competição, não pode estar ligada ao clássico,
não pode estar ligada às conquistas, e sim na evolução diária de cada um dos atletas, da equipe como um todo, que muitas vezes a comissão técnica não consegue enxergar, mas dentro de um processo de formação faz parte integrante do trabalho do coordenador técnico, né? Bom, seguindo em frente aí, como as diferentes áreas do clube elas interagem entre elas, né? Como que acontece essa interdisciplinaridade dentro de cada clube, né? Se isso não tiver, se o coordenador técnico não estiver atento a esse detalhe, os diversos setores vão trabalhar de maneira isolada, cada um tentando fazer a sua parte, tentando cumprir a sua tarefa diária, e acaba que os objetivos que o clube pretende no processo de formação, eles não são alcançados, porque todas as áreas do clube elas precisam estar inteiramente ligadas, e para isso eu costumo dizer que para que a gente consiga formar atletas no clube, eu coloco 3 situações que vão ser colocadas aí em destaque, né? Um bom nível de profissionais é de fundamental importância, a captação de atletas e a estrutura do clube. Eu acredito que esses 3 pilares aí, eles regem o trabalho, o êxito do trabalho de formação, e todas as áreas, quer seja a área médica, a área nutricional, a parte escolar, os aspectos escolares, a formação do atleta no ambiente escolar, e é óbvio que as questões de campo, tudo isso está diretamente ligado dentro do processo de formação, e faz parte do coordenador estar atento a essas conexões, a saber o que o psicólogo ou a psicóloga do clube, qual a participação dela, onde ela pode atuar com êxito dentro desse processo de formação, onde a nutrição vai contribuir aí para que os atletas possam estar com uma reposição boa em relação àquilo que eles gastam, àquilo que eles consomem na sua rotina diária de treinos e jogos. Então, é óbvio que essas áreas elas têm o seu papel bem específico, mas a conexão entre elas ela precisa acontecer, né? Caso contrário, nós vamos passar por problemas que acontecem dentro dos clubes, né? Que vem agora do lado direito, né? Muitas vezes os objetivos pessoais são colocados à frente, né? As pessoas, por vaidade, por querer fazer com que o seu trabalho apareça mais que os dos outros, acaba fazendo que perca o sentido do processo de formação, da sequência que deve acontecer dentro do trabalho, né? Um outro ponto importante é a ausência de reuniões periódicas, que eu também considero um problema grande dentro dos clubes. Eu acho que os clubes precisam se reunir, as pessoas precisam trocar ideias. Dentro do clube no qual eu trabalhava, as reuniões elas eram periódicas, praticamente de 15 em 15 dias, com uma pauta bem pontual, bem dinâmica, na qual todo mundo pudesse interagir e dar as suas ideias. E a gente sempre procurava também abrir um espaço para que os profissionais pudessem falar um pouco da sua área, né? Pudessem apresentar um pouco do seu trabalho, para que todos os membros do clube pudessem conhecer aquilo que é feito dentro de cada área específica e qual poderia ser aquela contribuição nas demais áreas, né? E uma falta grave, um outro erro que eu vejo muito grande hoje dentro dos clubes é a falta de comunicação. Apesar da gente ter a facilidade hoje dos grupos de WhatsApp, de todo mundo ter um telefone celular no bolso, mesmo que esteja
dentro de campo, a hora que chegar no vestiário vai ter o telefone na mão. Então, apesar de ter aí esses grupos e ter a facilidade da comunicação, ela ainda é um ponto negativo na estrutura dos clubes, que às vezes atrapalham essa interação das áreas, né? Então, eu coloquei aí do lado o bom nível dos profissionais, a captação e a estrutura, como sendo os pontos positivos e importantes na integração das diversas e diferentes, né, áreas, né? E do lado direito aí os problemas, né? Os problemas que eu vejo que são mais, por vezes, mais encontrados nos clubes, que atrapalham essa interação entre as diversas áreas, né? Bom, algumas considerações importantes. Eu vejo que o coordenador técnico tem uma função muito importante no processo de formação de atletas, dada a quantidade de atributos, características, competências e habilidades que ele precisa ter, e cada uma dessas habilidades, dessas características, elas precisam ser colocadas sempre para um número grande de pessoas. Como eu falei, as suas ideias, elas precisam estar firmemente claras, para que haja a convicção da parte do clube, o que se espera no seu processo de formação, né? Isso é um ponto importante. Uma outra função, um outro detalhe importante, a função do coordenador técnico, ela é emergente no futebol brasileiro, mas já apresenta um caráter de protagonismo, né? Pois o coordenador técnico deve buscar convergir todo o processo complexo de formação dos jogadores. Eu vejo hoje que o trabalho do coordenador técnico, às vezes, ele é de uma importância tão grande ou maior do que dos técnicos dentro do clube, porque ele é que está fazendo todo o controle, toda a gestão de pessoas, todo o planejamento global das atividades, das competições. Então, ainda que seja uma função que está começando no futebol, na base mais do que no profissional. No profissional a gente vê poucos clubes com coordenadores técnicos, mas na base é uma função talvez mais prática, né? De uma atividade mais prática. Eu acho que um clube hoje de profissional dificilmente consegue trabalhar em busca de resultados concretos sem ele ter alguém, né, que nós chamamos de coordenador técnico, que pode administrar, que pode fazer toda essa gestão pessoal e técnica aí do trabalho de base, né? Bom, e por último, pessoal, uma oportunidade, né, uma porta de entrada muito grande para quem deseja trabalhar com futebol. Às vezes as suas habilidades elas não estão diretamente voltadas à preparação física, à área técnica, à fisiologia, mas você pode se tornar um belo coordenador técnico, um belo gestor de futebol. E quando eu falo coordenador técnico e também gestor, é porque eu entendo, pessoal, que não há nada mais prático dentro do trabalho do futebol do que o trabalho do coordenador técnico, porque ao mesmo tempo que ele está diretamente ligado às questões de campo, vamos dizer assim, ele também está diretamente envolvido com as questões administrativas, porque é ele que vai definir, às vezes, para o diretor se o atleta deve ou não fazer um contrato profissional, qual deve ser a duração desse contrato, se esse atleta deve ou não subir para o futebol profissional naquela etapa, ou deve esperar um pouco mais. Então, uma função nova, uma oportunidade grande, é mais uma área dentro do futebol que pode aí abrigar novos profissionais da área, e eu vejo com bons olhos uma função que cresce muito dentro do futebol, principalmente no futebol de base. Eu coloquei um último slide aí, eu recebi há pouco tempo atrás essa foto aí desse avião. Na verdade,
Isso aí é uma história, né, que foi contada na época de uma das guerras. Os aviões que conseguiam voltar, né, para os seus quartéis generais, normalmente esses aviões, após essa chegada no quartel-general, ele era observado, e esses pontos vermelhos aí eram onde tinha a maior incidência, né, de tiros, seja de metralhadora ou qualquer tipo de arma. Ela acontecia nesses pontos aí. Os pontos vermelhos eram os locais onde eram mais atingidos os aviões. E aí foi perguntado, né, para as pessoas, né, dentro do quartel, onde deveriam reforçar mais esse avião. E a resposta, mais do que rápida, de quase todos, sempre foi de reforçar onde estão chegando os tiros, né? Principalmente as asas aí, onde tem o maior número de tiros. E surgiu um matemático austríaco, né, que entrou no meio da história aí, e ele deu mostrou uma ideia diferente, mostrou uma visão diferente. Bom, se esses aviões que estão retornando para suas bases, eles estão chegando com esses tiros nesses locais, significa que as asas estão bem reforçadas, porque os aviões estão retornando, estão voltando. E os aviões que não estão voltando? Onde estão chegando os tiros? Onde estão sendo maior incidência de tiros neles? Provavelmente no motor, na cabine, nas turbinas ou nas hélices, depende do modelo do avião, né? Bom, o que isso aí tem a ver com o futebol, né? Muitas vezes, pessoal, a gente precisa enxergar as coisas com uma visão diferente daquilo que as pessoas estão enxergando, né? O óbvio, né? A incidência de tiros aí está fácil de enxergar, mas o coordenador técnico, como um líder, como quem trabalha com liderança dentro do clube, ele precisa processar as informações e ter uma visão diferente. Ele precisa enxergar o clube como um todo. Então, essa leitura, ela precisa acontecer para que o sucesso de um clube de futebol ele aconteça e para que tudo que se é investido na base hoje, não é pouco, né, aconteça um retorno muito grande. Não sei se ficou claro o exemplo do avião, mas a ideia do matemático austríaco aí, do Abraham Wald, quando ele falou em não reforçar as áreas atingidas e sim blindar as áreas onde não há as marcas de tiro, é que ele queria fazer uma coisa diferente. Ele queria que os aviões que não retornaram, que não conseguiam retornar às bases, conseguissem também o seu retorno. O que nós queremos é um futebol onde as ideias possam ser não só as óbvias, e sim também as diferentes. E essa função de coordenador técnico dentro do futebol, ela exige que você tenha uma leitura muito boa e muito ampla de todo o processo de formação. Eu citei bem no começo aí, que hoje a gente vê assim, de maneira muito clara nos clubes, que atletas não estão sendo formados, mas equipes estão sendo formadas. A equipe sub-15 que vai participar do Campeonato Mineiro, a equipe sub-17 que vai participar da Copa do Brasil sub-17, isso muitas vezes é formado. Mas a formação do atleta como um ser integral, isso vem sendo deixado de lado. Principalmente porque os objetivos pessoais, eles têm tomado a frente dos objetivos do clube. Então, cabe ao coordenador técnico conseguir ter essa leitura geral para que cada dia mais a gente possa ver na primeira divisão ou na segunda do brasileiro aí, os clubes utilizando os seus atletas de base em função de êxito em todo o seu processo de formação. Bom, eu espero ter contribuído aí um pouco com essa função bem específica que é do coordenador técnico dentro do futebol. Estou deixando aí o meu e-mail para vocês e também o meu contato via Instagram. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta através de e-mail, sinta-se à vontade. Às vezes não vou responder imediatamente porque tem outros afazeres,
mas agradeço muito a compreensão, a colaboração de vocês, de escutar aí acho que 1 hora mais ou menos que nós trocamos essa ideia aí sobre o futebol de base. Espero que tenha atingido os objetivos de vocês e também do futebol interativo. Obrigado a todos. Então, professor, com certeza o senhor atingiu aí as expectativas. Temos aqui 2 perguntas do Breno que eu vou falar aqui para o senhor. Professor, você falou sobre as influências da tecnologia na diminuição do repertório motor das crianças que vão para a iniciação nos clubes. Ainda sobre repertório motor, você acha que a iniciação generalizada aumenta o repertório motor para o futebol com relação à iniciação especializada? Ou seja, crianças que além do futebol e futsal praticam até os 10 ou 12 anos handebol e basquete, esporte de invasão com bola, teriam um ganho no repertório motor e tomada de decisão para o futebol? Se sim, por que não vemos projetos assim nos grandes clubes brasileiros? Ainda sobre esse assunto, tem conhecimento sobre a escola da bola alemã? Se sim, poderia falar mais a respeito? Obrigado, Breno, pela pergunta. Pergunta bem interessante, bastante ampla. Breno, vamos lá, vamos por partes aí. Eu acho que as escolas de esportes coletivos, né, as escolas gerais, elas são muito bem vistas, né, em função dessa ausência, né, da brincadeira de rua, do futebol de rua, dos campos de várzea, dos campos de pelada, do futebol informal, né, como isso praticamente hoje nós não vemos nos grandes centros. Eu acho que essas escolas de esportes coletivos, você citou aí o handebol, o basquete, eu acho extremamente interessante. São 2 esportes nos quais as questões são questões muito visíveis, né? A tomada de decisão, a leitura do jogo, mesmo que sendo regras e objetivos diferentes do futebol, eu acho muito interessante. Eu vou dar um exemplo de onde eu estava trabalhando como coordenador técnico. Nós tínhamos 2 projetos, na verdade 3 projetos, que a gente procurou desenvolver, iniciar, né, e desenvolver ao longo desse tempo. O primeiro é uma escola da rua, no qual a gente levava os meninos das categorias menores, do 12, do 13, a gente levava para uma rua fora do centro de treinamento, os meninos já iam descalços, e o único material que a gente levava era a bola. E lá eles mesmos buscavam pedras num lote vago para fazer os gols, eles marcavam, desculpa, com pedra, marcavam o chão onde era a área, marcavam o meio do campo, que era o futebol que eu pratiquei quando era criança, quando era adolescente. Talvez você, não sei sua idade, Bruno, mas talvez não tenha praticado, mas era o que trazia esse repertório motor que nós gostávamos de receber como conteúdo dos nossos atletas quando chegavam no clube. Eu lembro que eu fazia peneiras logo quando eu comecei a trabalhar com futebol, onde a gente aprovava 5, 6 jogadores para uma categoria ou uma categoria específica, e hoje você faz, às vezes testes para 3, 4 categorias e não consegue aprovar um jogador sequer. Por quê? O futebol, realmente aquele futebol de rua, como eu citei aí no nosso projeto Escola da Rua, ele praticamente acabou, né? Você não vê mais. Então, acho que essa iniciativa dentro dos clubes, de fazer, principalmente para iniciação, colocar projetos nos quais os meninos pudessem desenvolver mais do aspecto motor, desenvolver mais a inteligência de jogo, principalmente, Breno, eu acho que seria de vital importância para que contribuísse mais na formação dos nossos jogadores. Um outro projeto que a gente conseguiu desenvolver lá durante um bom tempo, a gente chamava de GDA, que era o Grupo Diamante Azul,
que era esse grupo Diamante Azul? Nós pegávamos de cada categoria 8 atletas, os atletas com uma capacidade maior de desempenho, com uma projeção maior dentro do clube, e para esses jogadores era colocado como se fosse uma aula de reforço, né? Única e exclusivamente sobre o aspecto técnico. Por quê? Nós começamos a avaliar os treinos das nossas equipes, dos nossos treinadores, e percebemos, né, que os treinos eram muito mais voltados para o jogo, para a montagem da equipe que ia jogar no final de semana, do que para o desenvolvimento do atleta. Eu até citei isso aí anteriormente. Então a gente entendeu que dessa forma a gente conseguia atingir mais ainda os aspectos técnicos que não vinham sendo colocados ali pelos nossos treinadores. E um último projeto que nós iniciamos esse ano lá no Cruzeiro, não sei ainda se deram sequência nele, que era o futsal. O nosso sub-12, das 5 sessões de treino na semana, 2 eram futsal, e no nosso sub-13, uma sessão era o futsal, além dos meninos participarem de competições de futsal, tanto pelo clube, pelo Cruzeiro, como também pelas escolas nas quais eles estavam matriculados. Eu acho que dessa forma a gente conseguia suprir um pouco essa carência de um repertório motor que nós não vemos hoje com uma frequência muito grande nos atletas que chegam ao clube. Sobre a questão que você falou da escola alemã, né? Foi isso mesmo que você falou, né? Tenho muito pouco conhecimento, Breno, para ser assim, bem sincero com você, tenho muito pouco conhecimento. Trabalhei recentemente com um profissional vindo da Alemanha, que passou alguns aspectos, algumas características bem peculiares do processo de formação na Alemanha, mas nada assim que eu pudesse falar com uma segurança grande para você dentro da nossa aula de hoje, não. Não sei se fui claro na minha resposta, espero que tenha te atendido. Tá me ouvindo agora, professor? Estou ouvindo agora. O Breno, ele pergunta se, na sua visão, qual o nível de importância da psicologia esportiva em um departamento de base, na formação individual de atletas, nas categorias, até na questão preventiva. Ele pergunta isso porque, quando se fala na coordenação metodológica, aula ministrada pelo professor Próspero Paoli, e na coordenação técnica, aula ministrada pelo senhor, ele não vê citar essa área. O Breno, eu acho muito importante o trabalho do psicólogo do esporte, tá? Veja bem, há uma diferença muito grande entre o psicólogo do esporte e o psicólogo que atende às necessidades individuais de cada atleta, mais como um trabalho de consultório, né? Eu não citei porque eu coloquei dentro daqueles profissionais, não sei se você vai lembrar lá dentro dos profissionais, eu coloquei mais as pessoas ligadas ao trabalho de campo, né? O treinador, o preparador físico, o auxiliar, o treinador de goleiro, o analista, o fisiologista, que são as pessoas, e os observadores técnicos, são as pessoas que estão mais envolvidas com a parte técnica, né? Mais diretamente envolvidas com o aspecto técnico na formação do jogador. Mas eu entendo que é de vital importância que todos os clubes tenham um psicólogo do esporte. Nós tínhamos no Cruzeiro uma excelente profissional que fazia esse trabalho, e o meu contato com ela era muito próximo, no sentido que ela pudesse não só ajudar os atletas
para que eles pudessem alcançar desempenhos melhores, tendo em mente que o aspecto emocional está diretamente ligado ao aspecto técnico, mas também que ela pudesse auxiliar o trabalho das comissões técnicas. Eu acho que os nossos profissionais, né, eu vi isso assim, de uma maneira muito clara, os profissionais que trabalhavam no último clube que eu estava aí, necessitavam, sim, de uma pessoa com a visão da psicologia que pudesse auxiliá-los na elaboração de treinos, na avaliação de treinos, na avaliação de jogos, na avaliação individual de atletas, e esse papel eu acho que não é de treinador, não é de coordenador técnico, é sim do psicólogo do esporte. Eu acho que praticamente todos os clubes hoje têm, os grandes clubes têm uma pessoa dentro do seu departamento de formação, tem uma pessoa que trabalha nessa área. Eu só não citei porque eu não acho que esse profissional ele não deve ser selecionado pelo coordenador técnico. Eu acho que talvez até alguém do futebol profissional, uma pessoa que já trabalha na área da psicologia dentro do futebol, desculpa, profissional, pudesse participar da contratação desse profissional, tá? Mas eu acho sim, Breno, que você tem total razão e é uma pessoa de uma importância muito grande dentro do departamento de formação de jogadores. O Breno ainda fala sobre a análise de desempenho na base. Ele pergunta se talvez poderia ser mais uma análise de desenvolvimento. Qual a importância de fazer um banco de dados do atleta de base através de scouts, buscando análise qualitativa para acompanhar o desenvolvimento longitudinal do atleta, com o objetivo de usar como base para dispensas, aprovações e até para auxiliar o treinador profissional para subir um atleta com as características que ele deseja. Nos clubes que você trabalhou, tinha um banco de dados de atletas da base ou essas decisões eram tomadas mais pelo olhômetro, ele abre aspas nessa palavra, ou seja, escolhas pessoais dos próprios profissionais? Bom, Breno, a gente tinha, na verdade eu só trabalhei em um clube como coordenador técnico, né, que eu já citei anteriormente, e nós tínhamos um protocolo, na verdade não um protocolo, vários protocolos nos quais nós conseguimos, em relação às avaliações de atletas, determinar numericamente ou até mesmo de maneira qualitativa o desempenho dos atletas dentro do período de avaliação, às vezes, como eu falei, numericamente, conceitual ou de forma descritiva, né, como havia sido o desempenho dos atletas. Então, acho que esses parâmetros eles precisam ter, o clube precisa ter isso documentado, né? Vai que amanhã determinado jogador, vamos até falar de uma questão política, ele é alguém dentro da política do clube, quer saber como é que foi o desempenho do atleta que participou do processo seletivo. Então, se você tiver números e algo que descreve a participação daquele jogador, eu acho que você acaba se resguardando de possíveis problemas, né? E da mesma forma, né, de maneira até mais importante, para cada atleta que é seu, né, que é do clube, eu acho que você precisa sim ter parâmetros, ter números, ter conceitos, ter informações preciosas que você possa agregar. E nós tínhamos fichas individuais nas quais nós alimentávamos essas fichas com informações às vezes diárias, às vezes semanais, às vezes de temporada, para que ao final do período, né, de formação desse jogador a gente conseguisse passar para o futebol profissional uma ficha completa de todo o processo de formação do atleta. Suas lesões, suas participações em competições, sua vida escolar, né, seu desempenho, suas avaliações físicas. Então, acho que é importante que se tenha assim, esse mecanismo para você ter esse controle individual
de cada atleta, mas eu acredito que na hora do acesso ao futebol profissional, eu sou obrigado a concordar com você que o olho, né, o olho de quem tá no futebol profissional tem um valor maior do que essas informações. Acho que muitos clubes avaliam esses documentos, avaliam esses números, essas informações, mas na hora da transição para o futebol profissional é mais feito, Breno, em cima do número, né? Em cima do número, não, em cima da visão de quem está em cima e quer fazer o acesso do atleta profissional. Eu citei lá atrás, não sei se você vai lembrar, que para mim o maior erro dos clubes de futebol hoje trata-se de transição no futebol de base. A transição da base para o profissional é muito mal executada pelos clubes. E nisso nós acabamos perdendo talentos, jogadores em potencial, que acabam indo para outros mercados e conseguem lá alcançar os seus objetivos. E o clube com isso não tem ganho nenhum, pelo contrário, tem perdas, porque se gastou muito, né? Houve uma utilização de uma verba grande na formação desses jogadores e lá na frente você viu que não teve retorno nenhum. Então esse processo de transição eu acho sim que vem sendo um gargalo aí nos clubes, é algo que precisa ser melhorado bastante para que os clubes consigam utilizar mais os seus jogadores formados, feitos em casa. No momento não temos mais perguntas, professor. Lembrar aos alunos que a partir deste momento, as perguntas que não foram feitas na aula deverão ser disponibilizadas no fórum para que o professor possa respondê-las posteriormente. Agradecer ao professor Emerson Ávila em ter aceitado o nosso convite de participar do nosso curso de iniciação em futebol de base, falando um pouco mais de suas experiências como treinador, como coordenador técnico de base, e com certeza foi uma noite muito enriquecedora e que os nossos alunos poderão aproveitar bastante esse conteúdo. Lembrar também aos alunos que esta aula irá contar para o ranking da próxima semana, a aula de hoje, terça-feira, e a aula de quinta-feira do Michael Padilha. Elas duas farão parte do ranking da próxima semana. Então, para receber os pontos, deve ser assistido nesta semana e receberá os pontos na quarta-feira que vem. E lembrando também que na próxima semana a gente informará a data da aula do professor Rodrigo Leitão. Para aqueles que ainda não viram os primeiros avisos, lembrar também da atividade que correspondente a este módulo. Ela é a atividade que está cadastrada na aula do professor Fred. Então, quem já fez esta atividade, não é necessário refazê-la. Contará os pontos da primeira vez que você fez. E quem não fez, faça a atividade correspondente a este mesmo módulo que está cadastrada na aula do professor Fred. Mais alguma consideração final, professor? Não, na verdade, a disponibilidade de tempo aí de cada um dos alunos que me ouviram aí esse período aí que a gente trocou essa ideia, foi a primeira experiência minha com uma aula online, uma aula interativa como essa. Não sei se ficou alguma dúvida, se eu consegui vender o peixe aí, de passar uma ideia boa para cada um de vocês. Agradeço ao Futebol Interativo pela oportunidade e espero que possa manter o contato. Quem sabe mais aulas possam acontecer aí pela frente. Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. E nós temos um encontro marcado na quinta-feira às 8h30 com o professor Michael Padilha, aqui na plataforma. Até mais. Valeu, pessoal.